Oi galera, beleza? Estávamos sumidos aqui do canal, mas hoje estamos aqui reunidos na faculdade estudando para uma prova de Direito Civil 2 e já vamos aproveitar para fazer um videozinho de transmissão de obrigações para vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de avisá-los que está rolando lá no Instagram do canal em Direito um sorteio de um Vademecum compacto. O compacto é desse tamanho aqui, gente, muito fácil de manusear, de carregar. E se você quer ganhar esse Vademecum, precisa só seguir a nossa página lá no Instagram, curtir a foto oficial, marcar 2 amigos e se inscrever no nosso canal. Gente, então, para que nós possamos falar de transmissão de obrigações, nós vamos começar com a cessão de crédito, que está lá no título 2 do Código Civil, a partir do artigo 286 até o artigo 298, se vocês quiserem acompanhar. E antes de mais nada, nós precisamos entender o que é uma cessão de crédito. Então, a cessão de crédito ela é um negócio jurídico bilateral, onde o credor vai transferir os direitos dele para uma outra pessoa. Existe uma nomenclatura dentro dessa transferência, onde o credor originário se chama cedente, o próximo credor a quem eu transferirei o meu crédito ou o meu direito é o cessionário e o meu devedor se chamará cedido, tá? Como que acontece essa transferência? Quais são as formas, existem restrições, regras, exceções, vamos entender tudo isso. Então, em primeiro lugar, no artigo 286, que é o primeiro artigo da cessão de crédito, o artigo vai rezar que assim, o credor pode ceder o seu crédito se esse crédito ele não se opuser à natureza de obrigação, não se opuser à lei ou à convenção, essa convenção no caso com o devedor, ou se não houver uma cláusula proibitiva da cessão oposta ao cessionário de boa-fé. O que significa isso, Sueli? Significa, por exemplo, eu não posso transferir esse direito aqui para minha colega Mônica e transferir aí o meu casamento com uma pessoa para ela, né? A natureza disso é totalmente intransferível. Da mesma forma, se eu tenho direito a uma pensão, a uma aposentadoria, eu também não posso transferir isso para ninguém, tá? Ou existirão situações, por exemplo, que estará pactuado na cláusula desse contrato que eu não posso transferir. Suelen, eu preciso da autorização do meu devedor para transferir esse meu crédito? Não, você não precisa. Porém, você precisa notificá-lo. O artigo 290 do Código Civil diz que só haverá eficácia nessa cessão se o meu devedor, o cedido, for notificado. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso comunicá-lo de que a partir daquele determinado momento, ele não fará mais o pagamento do crédito para mim, e sim para o cessionário, que será o novo credor, tá? Outra coisa que é bem importante, uma vez que esse devedor ou cedido for notificado dessa transferência, dessa cessão, ele não poderá mais pagar para o credor originário. Ele tem a obrigação de pagar para o novo credor, que é o cessionário. E, por exemplo, se eu tiver devedores solidários, todos eles deverão ser notificados dessa transferência, dessa cessão de crédito, tá? Para que eles todos possam pagar para o novo credor. Dentro ainda dessa cessão de crédito, nós também teremos as espécies de cessão, e essas espécies se dão quanto à sua onerosidade, quanto à sua extensão e quanto à sua responsabilidade. Quando nós falamos assim, quanto à onerosidade, é que nós podemos ter uma cessão a título gratuito ou uma cessão a título oneroso. Quando eu, Suelen, tenho a receber
um valor X da Mônica e eu resolvo doá-lo ao Abraão, isso é um título gratuito, certo? Porque não tem contrapartida, eu tô doando, tá tudo certo, ninguém perde, todo mundo ganha. Porém, há situações onde há título oneroso, ou seja, existe um exemplo bem clássico que é a antecipação de recebíveis. O que acontece? Eu tenho um título, mas eu só vou receber o que está presente na cártula daqui 30 dias. Eu quero antecipar o recebimento, eu vou até o banco ou as empresas que fazem essa antecipação e antecipo esse crédito. Mas para que eles realizem essa antecipação, de certa forma eu vou sofrer uma onerosidade, porque eu vou ter que pagar, né? Vou ter que descontar aí desse valor um valor X, um percentual, para que eles possam antecipar esse valor para mim. Então isso diz respeito à onerosidade. Existe também em relação à extensão da cessão de crédito. A extensão, ela diz o seguinte: eu posso ceder ou transferir o crédito na sua totalidade ou parcialmente. Eu posso ceder metade, transferir várias partes, porque também pode haver cessão para mais de um cessionário. Eu posso pegar esse valor, sei lá, tenho R$300 para receber e fracioná-lo para 3 cessionários receberem R$100 cada um deles. De qualquer forma, o meu devedor também deverá ser notificado em relação a todos os novos cessionários. E dentro dessa espécie de cessão de crédito ainda existe em relação à responsabilidade. Em regra, gente, o Código Civil, no seu artigo 296, diz que eu, como cedente, não respondo pela solvência do crédito e somente pela existência dele. O que isso significa? O credor originário não vai responder nunca pela solvência do devedor, exceto se, diante dessa cessão, ele pactue que sim, que a partir daquele momento ele assume a responsabilidade de que se o devedor não pagar, ele paga. E a esses termos nós damos o pró-soluto, que é em regra do Código Civil, e o pró-solvendo, quando eu me submeto a pagar caso o meu devedor não venha pagar, correto? Ainda dando aí sequência, nós temos algumas situações, por exemplo, quando o devedor ele tem o direito de opor exceções tanto ao cedente quanto ao cessionário. O artigo 294 do Código Civil, ele vai mencionar essas exceções, né? Ele vai dizer o seguinte: o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que no momento em que veio a ter conhecimento da cessão tinha contra o cedente. Então ele pode se opor tanto contra o cedente quanto contra o cessionário. Porém, isso quando no momento que ele for notificado. Se o cessionário passar esse título para frente, esse crédito para frente, sem que o devedor tenha lhe apresentado as exceções, infelizmente ele não mais poderá se opor às exceções do cedente original. Uma vez que o crédito foi penhorado, ele não pode ser transferido, certo? E não pode ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora. Mas se, por exemplo, o devedor não sabe e mesmo assim ele faz o pagamento, ele vai ficar exonerado dessa responsabilidade. Agora, se ele souber que esse crédito é penhorado e ainda assim ele realizar o pagamento, nesse caso entra a regra do que quem paga mal, paga 2 vezes. Pessoal, eu acredito que dentro do que nós estudamos, dentro do que a gente precisa saber na cessão de crédito, é somente isso. E nós vamos para o próximo vídeo que trata da cessão de débito. Obrigada, beijo!